paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, agradeço por a oportunidade de hoje estar aqui pregando a palavra do Senhor. E o Senhor me confirmou essa palavra que eu tinha encaminhado Deus a falar, que estaria aqui pregando. E o Senhor confirmou ela aqui também nesta manhã, que fala sobre Davi. É um salmo, um cântico que fala sobre a passagem de Davi e o início do seu chamado, do seu ministério. O presbítero Elias trazer a palavra introdutória, ele confirma todo o contexto na qual o Senhor colocou essa palavra no meu coração. O seu ideia e o objetivo dentro dessa palavra, que se encontra no livro de Salmos, de número 23, o salmo de cântico de um poeta escrevendo como o pastor ele cuida e deve cuidar das ovelhas, e como também o pastor Cristo ele nos cuida mediante aquilo que passamos. Salmo de número 23. Vamos ler todo esse salmo, de verso 1 ao verso 6, para entendermos bem o contexto na qual Davi escrevia esse salmo. Salmos de número 23, do verso 1 ao verso 6. Leamos a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepares uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Os irmãos podem tomar a sua assento. Esse livro de Salmo relata a história de como um pastor cuida das suas ovelhas e de como Davi está relatando este salmo dignamente do cuidado que o Senhor tem para com ele. Há muitos que sabem a história de Davi, como foi falado aqui nesta manhã, sendo um homem o mais novo da sua casa. Nos tempos antigos, nos costumes até hoje, nos costumes orientais, um homem mais novo ou a mulher mais nova, aquele filho mais novo da casa, quando não tem um homem do sexo, um representante do sexo masculino para cuidar do rebanho, sempre é o mais novo que vai cuidar dos animais do campo. Então Davi, quando escreve esse salmo, Davi ele escreve relatando a história a qual ele viveu, mediante a ser um cuidador de rebanho, um pastor de ovelhas. Davi, ao ser mais novo da sua casa, ele é sempre enviado ao campo para apacentar as ovelhas do seu pai, para apacentar aquilo que o seu pai lhe confiou a ele. E dentro desse tempo, nas épocas orientais, era um trabalho mais árduo do que hoje. Hoje, muitas das vezes, em alguns campos onde o pai tem uma condição financeira maior, ele consegue colocar até um número de pessoas maiores, controlar o ambiente a qual essas ovelhas vão ficar, para assim preservar com maior quantidade a vida dessas ovelhas. Mas só que nesse tempo a qual Davi está vivendo, cerca de 13.000 anos atrás, Davi não vive um tempo a qual os recursos eram muito melhores para ele. Ou seja, Davi era sozinho dentro deste campo, apacentando essas ovelhas. Então, no livro de Samuel, quando vai relatar a história na qual o Samuel vai ir até a casa de Jessé para ungir algum rei, Davi, você percebe que todos os seus irmãos estão na sua casa, a sua mãe, o seu pai, mas o único que não está é Davi, o mais novo, porque o seu trabalho a apacentar as ovelhas não poderia ser abandonado, porque as ovelhas perdidas, as ovelhas que não tivessem um pastor, a ovelha ela tem um problema histórico que vai relatar a biologia, que ela não consegue enxergar 8 metros além da sua frente.
por conta dela ficar desnorteada. Ela é um animal muito delicado, que a qual tem que ficar um pastor tomando conta para que ela não se perca mediante esse caminho. Então Davi não deixa as ovelhas de seu pai só, não é por causa de capricho, por conta do seu pai não ama ele, mas foi que seu pai confiou a ele este propósito para cuidar das ovelhas. E é assim conosco, mesmo sendo jovem, quando temos um chamado na casa do Senhor, quando Deus nos confia a gente esse chamado, muitas das vezes estaremos na obra de Deus trabalhando e estaremos sozinhos, mas precisamos entender o chamado que o Senhor tem para a gente. Davi entende esse chamado. Ele não estava na casa do seu pai por um simples capricho ou inveja dos seus irmãos, mas foi que Deus deu um chamado a Davi. O chamado de Davi era apacentar essas ovelhas. Então Davi não poderia deixar essas ovelhas sozinhas no campo, no deserto naquele momento. Só que Davi vai relatar também que, mediante ao cuidado de ele ter com as ovelhas, muitas coisas viriam a acontecer nesse caminho. E qual era uma dessas coisas? Principalmente leões, ursos, lobos tentariam atacar Davi mediante esse caminho. Ele relata que mesmo em meio aos salmos a qual ele está vivendo, que muitas das vezes até o inimigo conseguiria arrebatar algumas ovelhas da casa do seu pai, ou seja, conseguiria matar algumas ovelhas que estavam ali. Mas Davi, ele fala que mesmo depois dessas ovelhas estando mortas, ele não deixava de ir atrás dessas ovelhas e arrancar ela da boca do urso e do leão. Qual é o exemplo que Davi dá a esse para nós? O chamado na casa do Senhor, a reflexão de um chamado. Muitas das vezes tem jovem que no mundo o inimigo consegue até tirar da casa do Senhor, mas quando nós temos o chamado de Davi, mesmo que parece morto para o mundo, mas para Deus está vivo, nós temos que ir até lá e tirar esse jovem da boca do urso e do leão, porque o Senhor confiou a mim e a você o chamado para apacentar e cuidar das ovelhas da casa do Senhor. E para nós no tempo da juventude, como para Davi, era difícil, porque Davi vivia só das pessoas. Estar no campo era só Davi e os animais, não tinha amigo. Davi não tinha colegas na qual ele poderia estar conversando, mandando mensagem. Então os maiores problemas de aflição na vida de Davi, na sua juventude, ele passou sozinho lá das pessoas, mas o Senhor sempre esteve com ele, porque ele fala: Senhor, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando ele fala de consolação, o que é consolação? Consolação, você só consola alguém quando essa pessoa está triste, sozinha, aflita. Então Davi, quando está relatando esse salmo, de a tua vara e o teu cajado me consola, é que ele vivia tempos difíceis como pastor. Ele vivia tempos de aflição como pastor de ovelha. Só que o cajado e a vara do Senhor o consolava ele. Qual é a reflexão que Deus dá para nós nessa palavra? Quando nós estamos sozinhos, tristes, muitas das vezes não temos a esperança de que algo vai acontecer de melhor. E quando nós olhamos para um lado, como Davi olhava, para o outro, e só havia deserto, não tinha ninguém para conversar, tenha certeza de uma coisa: a presença do Senhor, ela consola você. Quando você é um crente, um jovem dedicado a orar, a pregar a palavra do Senhor e a viver o chamado do Senhor, somente a vara do Senhor e o cajado do Senhor consola. A consolação para muitos nos dias de hoje, muitas das vezes está na internet, a conversar com os amigos, mas muitas das vezes eles não contam aquilo para Deus. E isso é o que traz muitas das vezes problemas emocionais, muitas das vezes maiores, porque muitas das vezes o seu amigo e a internet não vai conseguir solucionar esse problema da alma que você está na sua vida. Mas o Senhor, ele consegue solucionar. Não estou dizendo que não é para você contar com seus amigos, claro que é para você estar com seus amigos, mas o principal que deve saber dos seus problemas para trazer um consolo, como trouxe na vida de Davi, é o Senhor. Então, quando Davi ele escreve esse salmo, relatando este período que ele vive, tomando conta das ovelhas, brigando por aquilo que ele tinha que cuidar na casa do seu pai, que era o seu rebanho, ele fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse nada me faltará, no significado original, ele fala de nada eu tenho falta. Porque ao entender, quando a gente lê nada me faltará, é tudo que a gente vai fazer não vai faltar. Não é isso.
É porque quando a gente tem o Senhor Jesus, de nada temos falta nessa vida. Quando nós temos o Senhor Jesus e nós temos o nosso chamado afincado, enraizado na palavra do Senhor, de nada nós temos falta, porque a presença do Senhor, ela supre tudo aquilo que precisamos dentro e fora da casa do Senhor. Então, quando ele escreve esse salmo, relatando, olha, ele faz repousar em pastos verdejantes. Como era levar essas ovelhas em pastos verdejantes? No deserto, muitas das vezes, não tinha pastos ou lugares bons para aquelas ovelhas caminhar, mas eles faziam essa trilha, muitas das vezes no deserto, e encontravam os melhores caminhos para alimentar essas ovelhas. E quando eles levavam essas ovelhas a pastos verdejantes, um lugar onde elas poderiam comer, e um lugar de descanso junto às águas tranquilas, porque a história conta que, e a biologia fala que as ovelhas elas não conseguem viver num ambiente de barulho, ou seja, numa metrópole que a gente vive aqui, em São João, no centro de São João, ou em Caxias, no centro de Caxias, onde tem muito barulho, onde tem muitas coisas que atrapalham e dessas pessoas viver, as ovelhas teriam que viver no deserto, num lugar onde não tivesse muito barulho, para que o pastor ele conseguisse cuidar e levar essas ovelhas em caminhos seguros. Então, quando eles achavam os pastos verdejantes e um lugar de águas tranquilas, eles levavam essas ovelhas até esse lugar para se alimentar. Quando o Senhor Jesus dá essa palavra para a gente, que nos leva a pastos verdejantes e águas tranquilas, Ele quer dizer não somente essas águas tranquilas, que a gente pensa que tudo vai ser tranquilo na nossa vida, não. É um lugar na casa do Senhor, onde nós possamos ouvir a palavra do Senhor. Mesmo em meio às turbulências que o mundo nos traz, mesmo em meio às aflições que esse mundo nos traz, o Senhor ele nos traz a casa dele, para ouvir a palavra do Senhor. Aqui é um lugar de pastos verdejantes, de águas tranquilas, aonde a nossa alma é refrigerada, porque quando nós ouvimos a palavra do Senhor e temos a certeza de que estamos no lugar certo, aí nós conseguimos beber e comer nesses pastos verdejantes, porque somos ovelhas do Senhor Jesus. Então, quando Davi relata esse salmo, que ele anda, mesmo que ele andasse pelo vale da sombra da morte, isso era algo que acontecia e acontece nos tempos lá de hoje, no Oriente Médio. Andar pelo vale da sombra da morte eram lugares estreitos, um lugar onde tinha perto de Jerusalém, perto do Mar Morto, a qual era um caminho onde essas ovelhas teriam que passar, mas o pastor ele teria que ter um maior cuidado, porque era o vale da sombra da morte, ou seja, um lugar que provocava a morte de ovelhas. Se o pastor ele não tivesse um grande cuidado dentro desse ambiente, essas ovelhas poderiam cair nesse precipício e morrer. E qual é o cuidado que o Senhor tem para a nossa vida andando pelo vale da sombra da morte? O vale da sombra da morte, para nós hoje, ele representa esse mundo, porque a nossa maior caminhada, a nossa maior jornada que nós vivemos é fora da igreja do Senhor. Então é o vale da sombra da morte que nós passamos. Quando nós saímos de casa para trabalhar, para estudar, muitas das vezes estamos passeando pelo vale da sombra da morte, mas nós temos a certeza de que, mesmo andando pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, a confiança que nós temos quando nós saímos de casa para enfrentar as coisas que o mundo coloca, como as adversidades, mesmo em meio a esse vale da sombra da morte, nós não devemos temer mal algum, porque o Senhor, Ele está conosco, e a vara dele e o cajado dele nos consola mediante essa palavra. Quando Davi ele fala que preparas uma mesa na presença dos meus adversários, esse salmo aqui ele está relatando, já depois, lembrando da sua juventude, mas já velho, porque quando Davi ele passa as suas maiores aflições também, é depois de assumir o seu reinado. Quando ele assume o seu reinado, muitos adversários, seu próprio filho se levanta contra ele, tentando assumir o reinado de seu pai. Então, quando Davi ele lembra daquilo que ele passou na sua juventude como pastor e daquilo que ele está passando agora, que ele fala, prepara uma mesa na presença dos meus adversários, isso não é um sinal de que Davi era orgulhoso, querendo que o Senhor preparasse algo somente para dizer a eles, aqui o Senhor fez na minha vida. Não, era para as pessoas reconhecer Deus sobre a vida dele.
Quando ele fala, preparas uma mesa na presença do meu adversário, o nosso maior adversário hoje é o inimigo. Ou seja, quando o nosso Senhor Jesus, ele prepara uma mesa para nós, dizendo assim, ó, eu estou preparando essa mesa para o adversário, o opositor, ver que eu sou maior na sua vida. Para ele ver que mesmo em meio às batalhas que nós passamos nesse mundo, o Senhor ele prepara um lugar de bonança para nós. E mesmo que o inimigo nos tente tirar, sendo jovens, da casa do Senhor, tentando nos tirar do seu chamado, tentando nos tirar do chamado de louvor, da palavra e de pregar a palavra do Senhor fora deste templo, o Senhor ele prepara um lugar a qual o adversário vê que ele não conseguiu triunfar sobre a sua vida. A palavra que eu deixo para vocês nessa manhã é que mesmo Davi, vivendo jovem, as dificuldades que ele passou, e muito depois da sua juventude e depois na sua idade maior, a qual ele passou também muitas adversidades maiores, ele não deixou de seguir o seu chamado. E qual era o chamado que Davi tinha com o Senhor? Qual é o chamado que você tem com o Senhor? O chamado de Davi começou apacentando jovens, depois sendo levita e depois sendo rei para a casa do Senhor. O chamado que nós temos ao Senhor, você deve descobrir o seu chamado. Porque quando você entende o chamado, Davi entendeu, Deus deu a oportunidade de Davi ter 3 quase tipos de chamado. Como cuidador de ovelha, como pastor, como profeta, como instrumentista da casa do Senhor e depois como rei. Davi usou das funções que o Senhor deu a ele para granjear a alma para o reino de Deus. Davi ele louvava o Senhor e se dedicava à casa do Senhor. Porque ele entendia que o Senhor sendo o pastor da vida dele e sendo o pastor da nossa vida, nada nos tem falta. Porque quando estamos no centro da vontade do Senhor, nós não precisamos de nada que esse mundo oferece, mas precisamos sim da graça do Senhor Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade.